O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 21, versículos de 20 a 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu, segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora ouvir a reflexão do Santo Evangelho. Pedro virou-se, viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu, segue-me. Uma coisa é fazer uma pergunta a alguém sobre uma outra pessoa com preocupação, zelo, cuidado. E outra coisa é fazer uma pergunta a alguém sobre uma outra pessoa para criar uma certa polêmica, crítica ao redor da resposta. Existem duas pessoas aqui na cena, Jesus e Pedro. Jesus já tinha conversado com Pedro. Lembra do evangelho de ontem? Jesus disse a Pedro: Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Pois bem, Pedro entendeu perfeitamente que ia morrer por Jesus, pela causa do Evangelho, por pregar que Jesus ressuscitou dos mortos e é verdadeiramente o Filho de Deus. Daí, pelo que aconteceu com Jesus, ele mais ou menos já devia ter em mente o que ia acontecer com ele, se é que Jesus não falou claramente que ele ia morrer crucificado também. Disso não sabemos exatamente, mas nós ouvimos lá no final do Evangelho de João. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Fez e falou. Enfim, eu creio que Pedro já sabia o desfecho da sua vida, que seria a morte em sacrifício. Daí a pergunta a Jesus. E Pedro já introduz uma terceira pessoa na cena. No caso, se trata de João, pois nós sabemos que quem reclinou sobre o peito de Jesus durante a última ceia foi João. Esta pergunta de Pedro pode ter duas conotações. A primeira, de preocupação, a segunda, de provocação. Não sabemos ao certo, mas pela resposta de Jesus, certamente foi de uma certa provocação do tipo: se Jesus dissesse que ele teria morte igual à de Pedro, Pedro se calaria. Mas se Jesus dissesse que, não, Pedro, João vai ter uma morte natural mesmo, sem martírio, poderia suscitar um certo incômodo e até mesmo questionamento da parte de Pedro. Como assim? Está reservado para mim o martírio, o sofrimento, a dor,
e para João só tranquilidade, sombra e água fresca? Dali já ia criar uma polêmica, crítica a Jesus. Olha a atuação de Satanás. De novo, Satanás querendo meter o dedo dele aonde não é chamado, para você ver como que de uma simples conversa começa a discussão. Por isso que tem gente que diz assim: começamos a brigar do nada, e até reconhece que é sem motivos. Jesus, que penetra todos os pensamentos e é superior a Satanás, percebeu logo um começo de atuação do inimigo e cortou o assunto pela raiz. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Ou seja, Jesus respondeu à pergunta de Pedro, mas botou logo Pedro no lugarzinho dele. Ou seja, o discípulo não é superior ao mestre. O mestre sabe exatamente o que é bom para um e para outro não. Se o martírio foi indicado para Pedro, só Jesus sabe o porquê. Se a morte natural foi indicada para João, só Jesus sabe o porquê. A única coisa que nós sabemos é que João sempre foi o lado mais de adoração da igreja, o lado da oração, de colocar mais em evidência o amor, a delicadeza da igreja, ao ponto de sabermos a respeito de João que era discípulo amado. É como se fosse a Maria da igreja. Se lembra? Maria, Marta, Lázaro, Betânia. Maria, ali sempre aos pés de Jesus. Já Pedro, mais afoito, de momento, com juras e mais juras de amor, e na hora do fogo cruzado, nega Jesus. É como Marta, de momento, preocupada em fazer o prato de Jesus. Enfim, a conversa só era entre Jesus e Pedro, e não tinha que envolver mais ninguém. O foco era Pedro. Se Jesus quisesse alguma opinião de Pedro em relação a João, Jesus teria perguntado. Então não vamos confundir as coisas. Não é porque Jesus disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, que agora ele vai tomar decisões por Jesus. Cabe aqui a humildade de saber que o poder de Pedro de apacentar as ovelhas de Jesus tem limites. É apacentar as ovelhas segundo os critérios de Jesus, não se esquecendo de que ele é servo. Pedro é servo e não está em pé de igualdade com Jesus. Naquilo que Jesus precisar de uma opinião dele, ele deverá estar ali, presente e pronto a dar sua opinião. Do contrário, resta o zelo, amor, a própria vida, se for o caso, pelo rebanho confiado a ele. Mas mesmo assim, a conversa ainda vazou e correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Veja aqui que o discípulo citado em questão é o próprio que está narrando o fato em seu evangelho, João. E, de certa forma, nós vemos aqui uma defesa de João aos rumores, quando ele diz: Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa. Eles certamente estavam achando que Jesus, depois de subir ao céu, voltaria daqui a alguns anos. Cada um com a sua missão e vida. Cada um deve se focar e viver a missão que Deus nos reservou. O importante é seguir Jesus. Tu, segue-me. Mais uma vez, Jesus confirma o apostolado de Pedro, que é único. Cada um tem a sua missão, vocação. E o mais importante ainda é a dedicação, os frutos. Jesus já deu os talentos de cada um,
vamos desenvolvê-los e assim estaremos glorificando a Deus. Amém? Alegria, alegria, meu irmão, minha irmã. Fique parado não. No dia de hoje, vamos transformar a dor em alegria de todos que encontrarmos no caminho. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai que nos criou, em nome do Filho que nos libertou, e em nome do Espírito Santo que nos guia, ilumina e protege. Amém. Maria Santíssima, Virgem Imaculada, passa na frente dos seus filhos e pisa e esmaga a cabeça da serpente no poder do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com a sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave José, pai adotivo do menino Jesus, bendito sois vós entre todos os homens, benditos vossos braços que carregaram o Senhor. São José, nosso Pai Senhor, protegei-nos dos nossos inimigos e levai-nos até as portas do céu. Amém. Em uma das visões místicas que teve ao longo da vida, Santa Gertrudes foi instruída por Jesus a fazer a seguinte oração, sabendo que a cada vez que ela rezasse, ele poderia libertar 1000 almas do purgatório. Para que as almas do purgatório se salvem, elas dependem da sua oração e da misericórdia de Deus. Vamos rezar esta oração pelas almas do purgatório? Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo.
por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa e de meus vizinhos. Amém. Que todo mal desejado, encomendado, feito, mandado por aqueles que são os nossos inimigos e da nossa família, que tudo seja destruído agora, em nome de Jesus, pela espada de São Miguel Arcanjo. Que nós e nossa família sejamos libertos de todo esse mal, hoje, amanhã e sempre, com as bênçãos de Nossa Senhora e São José. Amém. Oração de renúncia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, quero neste momento colocar-me diante da tua presença santa e junto de ti clamar a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos santos de Deus e de toda a milícia celeste, para que possam vir em meu auxílio neste momento. Sei e confesso que tu és o único caminho, a verdade e a vida, e quero renunciar a tudo aquilo que não vem de ti. Quero renunciar às obras de Satanás na minha vida, e a todas as práticas ligadas a ele, e ao reino das trevas. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento e em teu nome, quero renunciar a Satanás e a todos os seus anjos. Renunciar a todas as suas seduções pecaminosas sobre a minha vida, e da minha família. Quero renunciar a toda a prática de magia, feitiçaria, bruxaria, cultos satânicos, e qualquer forma de superstição na qual eu tive contato, ou que fizeram para mim e toda a minha família. Pois creio, Jesus, que tu és o meu único Salvador. Creio que tu és o único Senhor da minha vida. Creio na tua morte e ressurreição, e que foi por amor que tu me resgataste, Jesus. Por isso, na autoridade do teu nome, declaro que as forças infernais e seus artifícios estão postos aos pés da tua santa cruz, para que sejam destruídos. Fui comprada e redimida pelo teu sangue, e por isso, pelo teu sangue e poder, declaro que está destruído e caiu por terra todo tipo de contaminação espiritual em minha vida. Pelo teu sangue, eu fui liberta das garras de Satanás, e ele não tem mais poder sobre a minha vida. Pelo teu sangue, fui transferida do reino das trevas para o reino da luz. Pois assim, de livre e espontânea vontade, declaro que já não mais existe força ou poder infernal que possa me atingir. Nem mesmo nenhum tipo de obsessão, maldições, feitiços, maus olhados e quaisquer outros tipos de trabalhos feitos por Satanás e seus seguidores me atingirão. Renuncio e deixo para trás locais contaminados por onde passei, pessoas contaminadas que tive contato, objetos contaminados que ganhei de presente, objetos contaminados que peguei, alimentos contaminados que comi, situações envolvendo desavenças e brigas. E recomeço a minha vida em ti, meu Jesus. Fui lavada e redimida por tuas santas chagas, ó meu Jesus. Sou livre pelo poder do teu nome, ó meu Jesus. Por isso, peço que me preenchas, e me revista com o teu Espírito Santo. Vem e batiza-me no teu Espírito Santo. Inunda-me com a tua graça e com o teu poder. Transforma-me e reabilita-me para o combate, porque assumo que sou uma nova criatura. Ó sangue e água, que jorrastes do lado aberto de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Lava-me, purifica-me e santifica-me. Ó sangue e água, que jorrastes do lado aberto de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Lava-me, purifica-me e santifica-me. Ó sangue e água, que jorrastes do lado aberto de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Lava-me, purifica-me e santifica-me. Jesus, eu confio em vós. Amém.
oração de entrega a Deus, os filhos e filhas do canal Cesariano JC. Senhor nosso Deus, soberano eterno, todo-poderoso, a quem tudo pertence, vós que tudo fizestes e que tudo podeis transformar segundo a vossa vontade, neste momento de fé, no colo de Jesus, vos peço que todas as muralhas que possam haver na vida dos filhos e filhas do canal Cesariano JC sejam derrubadas em vosso nome. Derrubai, Senhor, as muralhas da vida. Coloque aqui agora o seu nome e o nome das pessoas por quem você quer rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, eu consagro também a vós, os filhos e filhas do canal Cesariano JC, para que eles possam conservar seus corações para o bem. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Que vossos filhos e filhas tenham força, Senhor, para agirem contra o mal, que eles vivam uma vida de acordo com a vossa palavra, sendo luz no mundo de trevas, exemplo de vida cristã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Jesus, há tanta maldade nesse mundo, e vós sabeis que somos fracos, e o mal muitas vezes nos fascina. Em vosso nome, suplico, imploro, blindai os filhos e filhas do canal Cesariano JC em vosso sangue, e livrai-os de todo mal. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso,
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Agora vou dar a bênção dos remédios e da água. Jesus misericordioso, abençoa estes medicamentos para que todo aquele que os tomar receba o efeito esperado e tenha restabelecida a sua saúde. Abençoa também todos que estão se preparando para uma cirurgia ou já a fizeram, dando-lhes uma pronta recuperação. Amém. Agora vamos abençoar a água. Deus maravilhoso, Deus bendito, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção para esta água, para que todos aqueles que a beberem com os seus remédios possam receber os resultados que estão necessitando para a sua saúde. Traz também a bênção da alegria e a vitória diante da vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja na tua frente para te mostrar o caminho certo. Que Deus esteja ao teu lado para te abraçar e proteger. Que Deus esteja atrás de ti para te salvar de pessoas falsas. Que Deus esteja debaixo de ti para te amparar quando caíres e para te tirar das armadilhas. Que Deus esteja dentro de ti para te consolar quando estiveres triste. Que Deus esteja ao redor de ti para te defender quando outros te atacarem. Que Deus esteja sobre ti para te abençoar sempre. E que teus caminhos permaneçam sempre iluminados. Muita paz, saúde e alegria em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo de melhor para você neste dia tão especial. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe hoje e sempre. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos, dos teus venenos. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal